uma palestrante de renome internacional, do qual fará uma palestra inédita. E haveremos de ter com ela esse tempo de aprendermos muito sobre o tema da noite de hoje, que será uma visão neurológica da busca da felicidade. A Anete Guimarães foi nascida em berço espírita. Seus pais são oradores espíritas. Geraldo e Ana Guimarães já estiveram aqui na radiação há longo tempo atrás. Tivemos o prazer de tê-los aqui. Agora sua filha. Eles também foram fundadores do Grupo Espírita Caminho da Esperança, no Rio de Janeiro, onde ela é atualmente a sua presidente. É oradora espírita há 27 anos, bacharel em medicina, professora de filosofia, é membro de vários institutos de pesquisa de fenômenos paranormais, é pesquisadora. Palestrante de renome internacional, tendo participado de palestras e seminários nos Estados Unidos, Portugal, França, Holanda, Austrália, Inglaterra, Bélgica, Luxemburgo, Alemanha, África, Nova Zelândia e Japão. Então, nós teremos aqui hoje realmente um dia especial, uma noite especial de conhecimentos da doutrina espírita. Conosco, a nossa palestrante Anete Guimarães. Uma boa noite a todos. É um prazer e uma alegria estar com vocês na noite de hoje. Não se assustem muito com o tema. Como sempre, nós conversamos muito com a plateia. Mas nós vamos falar hoje a respeito de algumas descobertas muito interessantes que foram realizadas recentemente pela neurociência. A década de 90 foi considerada a década do cérebro, quando o governo dos Estados Unidos da América dedicou a maior parte da verba para pesquisas a pesquisas envolvendo o cérebro, que era a nossa última fronteira. Quando se pesquisa a respeito das várias partes do corpo, é comum se utilizarem de animais para experimentação, porque o estômago dos seres humanos é muito semelhante a de outros mamíferos. Assim como o sistema imunológico, é muito comum se testarem vacinas em cavalos, em porcos, porque tem um sistema imunológico muito semelhante ao dos seres humanos. Então, a maior parte dos nossos sistemas orgânicos puderam ser pesquisados em outros animais. Porém, o cérebro que nós possuímos é uma exclusividade dos seres humanos. Os nossos primos mais próximos, os chimpanzés e os orangotangos, têm uma distância muito significativa da área funcional do cérebro humano. Diante disso, a única maneira de se pesquisar o cérebro seria com a morte dos voluntários, o que era impossível, de maneira que o cérebro continuou durante muito tempo um grande mistério para a humanidade. Quando surgiram, então, juntamente com a tecnologia, os chamados exames não invasivos, que permitiram observar o cérebro em funcionamento sem afetar o voluntário ou paciente que estava sendo examinado. Diante dessas descobertas, que começou com o tomógrafo, depois a ressonância magnética e atualmente o que eles chamam de PET scan, que é o escaneamento do cérebro em funcionamento, onde nós vemos quais as áreas cerebrais que têm atividade metabólica. Diante disso, a década de 90 serviu para mapearmos as áreas cerebrais correspondentes a todas as funções motoras, as áreas principais como a visão, a audição, a fonação, o movimento. Então, todos os processos ditos fisiológicos e biológicos foram mapeados no cérebro. Sobrou então, aqui estamos agora, a última fronteira da análise cerebral,
Onde ficam as emoções? Onde fica a moral? Onde ficam as decisões de natureza afetiva no homem? E os cientistas atualmente se dedicam a tentar encontrar no cérebro as áreas responsáveis pelos nossos processos afetivos, pelas nossas escolhas morais. Porque eles imaginam que se nós dominarmos as áreas correspondentes a isso, poderíamos prever, por exemplo, aqueles que teriam tendências ao crime, tendências homicidas ou psicóticas, e uma vez identificando as áreas em que isso aconteceria, nós poderíamos prever ou mesmo controlar aqueles que pudessem ter tendências semelhantes. Diante disso, a busca por encontrar essas áreas correspondentes tem avançado bastante. E, recentemente, eles fizeram algumas descobertas muito interessantes, que vêm acompanhar algumas colocações da doutrina espírita. Existe no Livro dos Espíritos uma pergunta que diz o seguinte: que fazer para alcançar a felicidade e resistir ao mal? É uma pergunta que todos realmente têm necessidade de ter respondida. Como encontrar a felicidade? Como resistir ao mal, ao sofrimento? E essas pesquisas vieram apontar e elucidar algumas coisas muito interessantes. Uma coisa que já tem algum tempo de descoberta é a chamada área do prazer. Existe uma região no cérebro, localizada no sistema límbico, a área cerebral, que é responsável pelo prazer que nós sentimos com qualquer tipo de atividade. Por exemplo, comer é um prazer? Depende. Se eu oferecer para vocês um prato de fígado cru, já não vai ser um prazer. Porém, quando nós temos prazer em qualquer atividade, significa que esta área está ativa. Então, verificar o prazer de comer, o prazer em ouvir música, não é igual para todas as pessoas. Existem pessoas que são aficionados pela ópera, que amam a ópera. E nesse momento, a zona do prazer se torna incandescente, uma intensa atividade metabólica. E para aqueles que odeiam a música clássica, não há nenhum prazer. Então, eles descobriram que toda vez que o ser humano relata sentir prazer com qualquer atividade, este prazer corresponde a esta atividade cerebral nesta área específica. Então, se descobriu o centro do prazer. Então, isso serve para música, para arte, para qualquer tipo de atividade. Se você relata que esta atividade é prazerosa, significa que esta área está ativa. E aí surgiu uma curiosidade. Nós ouvimos sempre falar de uma palavra, sadomasoquismo. O que viria a ser o masoquismo? E normalmente quando a gente pergunta, a pessoa responde automaticamente, é o prazer em sentir dor. Então, diante desta colocação, os cientistas resolveram utilizar esse recurso para constatar se realmente haviam pessoas que sentiam prazer em sentir dor. Convocaram então alguns voluntários, pessoas que relatavam sentir um intenso prazer com estímulos dolorosos. Essas pessoas então foram submetidas ao chamado scanner cerebral e tentaram então identificar se eles realmente sentiam prazer. E para grande surpresa, observou-se que não era bem assim. As pessoas relatavam, o que é que você está sentindo? Estou sentindo um intenso prazer. Porém, a máquina não identificava esse prazer. O centro do prazer não tinha nenhum tipo de atividade. Pelo contrário, uma outra área que já havia sido identificada estava bastante ativa, que era a área do sofrimento. Entenda o seguinte, vamos até dar um parêntese. A dor é um estímulo fisiológico que tem uma área de atuação. Não é disso que estamos falando. Normalmente, quando nós sentimos dor, nós identificamos isso emocionalmente com sofrimento. Então, existe a área do prazer e existe a área do sofrimento. O sofrimento pode ser físico, mas também pode ser mental. Então, aqueles que relatavam sentir prazer com a dor, na verdade, objetivamente, neurologicamente falando, não o faziam. Porque o centro da dor não se tornava ativo. E sim, apenas o centro do sofrimento. Mas então, eles estão mentindo?
eles afirmam ter felicidade com o sofrimento. E foi aí, a partir desta experimentação, que eles descobriram uma outra área cerebral muito interessante e que comumente nós confundimos com o prazer. Descobriram uma outra área do cérebro responsável pela satisfação. Satisfação e prazer não precisam estar necessariamente juntos. Por exemplo, nós estamos de dieta, temos o objetivo de perder peso. Quando comemos um pedaço de bolo de chocolate com bastante calda, nós sentimos prazer? Sim, mas infelizmente não ficamos satisfeitos, porque a dieta foi para o brejo. Então nós podemos sentir prazer sem que isso seja acompanhado de satisfação. E no caso dos masoquistas, verificou-se que a satisfação pode acontecer sem o prazer. Então descobriram, a partir dessa experiência, que existe a área do prazer e existe a área da satisfação. E eles tentaram identificar especificamente o que seria a satisfação, uma vez que não é prazer. Mas muitas pessoas sempre confundiram satisfação com prazer. A gente só tem satisfação quando tem prazer. Não necessariamente, como acabaram de provar os chamados masoquistas. Então eles tentaram que as pessoas definissem. Pegaram pessoas onde a área da satisfação estava ativa e pediram que elas relatassem, com o máximo de palavras mais objetivas possíveis, o que elas realmente sentiam, qual sinônimo nós poderíamos utilizar para a satisfação. E o mais preciso foi plenitude. Satisfação é uma sensação de plenitude, de estar cheio, de estar pleno, de estar satisfeito até o limite. Então, o prazer é uma sensação emocional que sentimos com determinadas experiências físicas. Mas a satisfação é a sensação de plenitude. E juntamente com a satisfação, eles encontraram também a área da insatisfação. O contrário da satisfação é a insatisfação. Mas as pessoas nunca relatavam como insatisfação. Normalmente, quando esta área estava ativa, as pessoas relatavam sentir um vazio. Um grande vazio. Quanto mais intensa a atividade metabólica na área, maior o vazio que as pessoas relatavam possuir. Então já identificamos 3 áreas: prazer, satisfação e o vazio, ou a insatisfação. E aí vieram outras perguntas. É possível, então, sentir satisfação sem dor? O que seria a satisfação? Então, normalmente se relatava que quando você estava plenamente satisfeito, era como se fosse a felicidade. Muito bem. Desde sempre, quando se pergunta ao homem o que é que você necessita para ser feliz, não é uma coisa recente, desde o passado remoto. Essa pergunta é feita ao homem. E desde o homem primitivo, eles relatavam normalmente qual é a primeira coisa que nós almejamos para sermos felizes. Que é também o que a sociedade diz que é necessário para a felicidade e o que as pessoas buscam sem cessar. Então a resposta principal a essa pergunta ao longo dos séculos é que a primeira coisa que o homem precisa para ser feliz é dinheiro. Muito dinheiro. Quanto mais dinheiro você tiver, mais feliz você será. Bom, em segundo lugar, após o dinheiro, qual é a coisa que o homem mais anseia para ser feliz? Em que ele gasta uma grande quantidade de dinheiro para conseguir a felicidade. E a segunda coisa é beleza. A maior indústria que consome o dinheiro que se ganha para ser feliz é a indústria da beleza, dos cosméticos, das cirurgias plásticas. Então dizem que para você ser feliz, para você ter sucesso, você precisa de dinheiro e de beleza. E em terceiro lugar, tendo dinheiro, a beleza, você está totalmente feliz? Não. Falta uma coisa, porque o sucesso é um trinômio. Tendo dinheiro e beleza, a última coisa, a última fronteira para a felicidade é o poder. Se você tiver dinheiro, beleza e poder, você estará no auge da felicidade. Você será totalmente satisfeito. E quando a gente fala poder,
A fama é um tipo de poder, o reconhecimento, ou seja, você ter uma ascendência na sociedade. Então, quando se fala em felicidade, em termos sociais, em termos de todos os tipos, normalmente as pessoas colocam que a felicidade é um tripé: beleza, dinheiro e poder. Bom, agora os cientistas tinham uma forma de confirmar. Será mesmo que é o dinheiro, a beleza, o poder, a fonte da felicidade? Será que é isso que o homem necessita para ser feliz? Foi realizada então uma experiência bastante simples. Havia o equipamento e convocaram alguns voluntários. O que eles teriam que fazer era se deitar confortavelmente e passar algum tempo, mais ou menos 45 minutos, sob a ação do scanner cerebral, para avaliar quais áreas cerebrais estariam em atividade. E para isso, um dos voluntários iria ganhar $10. Um segundo voluntário iria ganhar $20. Um terceiro iria ganhar $50. Um outro $100 e um outro $1.000. Ele iria ganhar $1.000 para deitar-se confortavelmente durante 45 minutos para ser avaliado pelo equipamento. Bom, se a grande felicidade do homem está em ganhar dinheiro, qual dos voluntários teria maior felicidade? Aquele que ganhava 10, o que ganhava 20 ou o que ganhava $1.000? Os cientistas esperavam que aquele que ganharia o máximo de dinheiro para uma tarefa aparentemente insignificante seria aquele que teria maior satisfação. Foi feita a experiência e uma grande surpresa: não havia uma diferença significativa entre os voluntários. O que ganhava 10 não tinha uma satisfação tão significativa assim, e o que ganhava 1.000 não tinha quase nenhuma diferença entre o que ganhava apenas $10. E eles verificaram, então, que ganhar dinheiro, ou a expectativa de ganhar dinheiro, ou ganhar realmente algum dinheiro, aqueles que ganharam heranças, aqueles que ganharam prêmios, não apresentavam a satisfação assim tão brilhante como os cientistas esperavam. Bom, talvez seja um equívoco de interpretação. Não é exatamente o dinheiro que traz a felicidade. O dinheiro é um meio de conseguir a felicidade. Na verdade, o dinheiro é um meio de conseguir a beleza e o poder. De repente, não é o dinheiro, é o poder e a beleza o que realmente fazem feliz ao homem. Então, dá para entender que talvez seja um equívoco de interpretação. Bom, a segunda experiência, então, iria comprovar. É então a beleza, a real necessidade do homem para ser feliz? Então, eles escolheram pessoas que foram escolhidas por serem as mais belas. E convocaram, então, uma jovem, a Miss Texas, que havia sido escolhida a mulher mais linda do Texas. E se ela era tão bela assim, com certeza, ao ser escaneado o seu cérebro, a área da felicidade, da satisfação estaria o quê? Brilhando intensamente. Passaram o scanner. Surpresa. Ela não estava tão satisfeita como esperavam. Pelo contrário, a área do sofrimento estava muito ativa. E eles conversaram: minha jovem, você realmente está feliz em ser escolhida Miss? Sim, é o meu sonho, o sonho da minha vida. Eu estou absolutamente feliz de ser a mulher mais linda do Texas. Bom, infelizmente, o que você está dizendo não corresponde ao que a máquina está falando. Pelo contrário, ela afirma que você nesse momento está sofrendo. De jeito nenhum. Eu sou uma mulher belíssima, eu vou ser candidata a Miss Universo e com certeza vou ganhar. E eu serei a mulher mais linda do mundo. Verdade. E você não fica feliz com isso? Sim. Uma coisa é o que ela dizia. Outra coisa é o que a máquina mostrava. Ela mostrava intensa atividade na área do sofrimento. Convocaram, então, alguns psicólogos para entrevistar. Era importante que se definisse o que exatamente ela estava sentindo para que eles pudessem interpretar os resultados do exame. E aí eles descobriram. Ela realmente atingiu o sonho da sua vida, o ápice. E ela estava com um medo horrível de engordar, de ficar feia.
de perder o seu posto, de envelhecer. E eles convocaram várias jovens, consideradas as mulheres mais lindas. E quanto mais belas, mais sofriam, com medo de perder a beleza. O principal deles, medo de engordar. Em segundo lugar, medo de envelhecer. Então, esse estresse para manter aquele padrão de beleza era tão grande que, em vez de ficarem satisfeitas e felizes, elas estavam sofrendo bastante. Bom, de repente foi um engano. Não é bem o dinheiro e a beleza. Talvez o dinheiro e a beleza sejam um meio de alcançar o que realmente as pessoas precisam para ser feliz. É o poder, é a fama. Quantas pessoas fazem qualquer coisa por 15 minutos de fama? Pelo poder, por conseguir a glória. Então, eles convocaram pessoas que atingiram o poder. Alguém que foi promovido, tornou-se chefe de seção. Alguns se tornaram CEOs, presidentes de grandes companhias, pessoas que movimentavam milhões de dólares, pessoas que dirigiam os destinos de pessoas, comandantes, marechais, generais e políticos. Então convocaram um político recém-eleito. Ele tinha nas mãos o poder temporal. Ele devia estar muito satisfeito. Quando colocasse na máquina, a área de satisfação deveria estar o quê? Intensamente. E não estava. Não estava. Ele estava muito parecido com a Miss. Ele deveria estar profundamente satisfeito, mas estava sofrendo. Por que exatamente? Medo de perder o poder. Medo de que alguém tomasse o seu lugar. O estresse para manter a posição na empresa. O estresse para manter o poder temporal. Então eles dedicavam 16 horas por dia para manter aquela posição de poder. E isso gerava um intenso estresse e um grande sofrimento. O problema do sofrimento é que o sofrimento produz uma substância chamada cortisol. E o cortisol tem uma ação muito significativa no nosso sistema imunológico. Dependendo da sua quantidade, ele pode comprometer o sistema imunológico em até 73%. Ou seja, o estresse afeta diretamente a nossa saúde. Então, apesar de para o masoquista o sofrimento causar muita satisfação, ainda assim era prejudicial à saúde. O oposto do prazer. Quando o prazer acontece, nós produzimos encefalinas e endorfinas, que são substâncias que causam um pouco de euforia e favorecem o funcionamento do sistema imunológico. Aumentam a nossa expectativa de saúde. Enquanto o sofrimento prejudica a saúde, o prazer a estimula. Então, pode ser até que você sinta satisfação com o sofrimento. Uma intensa felicidade com ele. Porém, infelizmente, isso será prejudicial à sua saúde. E o que eles verificaram é que dinheiro, beleza e poder causavam mais sofrimento do que felicidade. E o que era muito comum, muitos deles, ao atingir o ápice, pessoas que eram consideradas belas, ricas e poderosas, normalmente relatavam sentir um vazio. E a área da insatisfação estava ativa. Bom, então não é isso que o homem precisa para ser feliz? Não. Eles acabaram de provar neurologicamente que dinheiro, beleza e poder não trazem felicidade. É uma coisa que a religião já falava, até a psicologia, é uma coisa que os poetas diziam, mas que agora são os cientistas do laboratório que dizem que dinheiro, beleza e poder não trazem satisfação, felicidade. Então, vamos tentar descobrir o que o homem precisa para ser feliz. E depois de diversas pesquisas com voluntários em inúmeras faixas da população, em inúmeras atividades, eles fizeram uma descoberta extraordinária. Descobriram qual a atividade que mais acende o centro da satisfação. O que mais felicita o homem. E descobriram que a maior fonte de felicidade humana é aprender. Quando o homem aprende algo que não sabia, a área da satisfação brilha.
Quanto mais difícil a situação, mais intensa é a satisfação. Descobriram que a maior felicidade do homem é aprender. Que o homem foi projetado geneticamente para amar, aprender. Porque é o que fez com que ele sobrevivesse. As ferramentas, as descobertas, fizeram com que ele superasse os outros animais, com que ele saísse da selva, que ele superasse as eras geológicas em que a glaciação novamente aconteceu, as eras glaciais, em que o frio foi tomando conta da terra e o homem sobreviveu enquanto as outras espécies desapareceram. Foi essa aptidão para aprender, essa vontade que fez com que ele superasse outras espécies animais. E que é o que realmente mais satisfaz o homem. Mas essa descoberta, tem algumas consequências importantes que nós vamos ver nas próximas décadas. Se realmente aprender é o que causa a maior satisfação ao homem, o que acontece com uma criança quando alguém lhe diz: você não consegue aprender? Você não é capaz. Imaginem a intensidade do sofrimento que você causa a alguém quando o convence, por um motivo qualquer, que ele é incapaz de aprender algo. Essa pesquisa, quando se tornar divulgada em todas as áreas, ela fará grandes alterações na pedagogia, no magistério, na forma com que nós abordamos as crianças e o aprendizado. Então descobriram que a principal fonte de satisfação do homem é aprender. E em segundo lugar, é algo que é fácil da gente entender, que vocês vão notar que faz sentido. A segunda maior fonte de satisfação do homem é a superação. Superar. Como assim? Quando alguém pergunta, por que você escalou essa montanha? Porque ela estava lá. E ele se impõe sofrimentos incríveis pela satisfação de chegar lá. De chegar lá primeiro, de vencer. Daí o jogo de futebol. Por que as pessoas apreciam tanto um jogo de futebol? Atletismo, o corredor, corridas de automóveis. Vencer, superar, fazer um tempo cada vez melhor, isso preenche. Então subir ao pódio causa um intenso brilho na área da satisfação. E é incrível quando a gente encontra um lutador de boxe, 50 anos depois, que conta a respeito da sua vitória. E quando ele conta, e eu dei um nocaute, e ele brilha de novo. 50 anos depois, quando aquele jogador descreve o gol que ele fez da vitória, e a área brilha. E quando você diz, eu consegui, eu venci, eu fui capaz, eu superei, a criança, eu subi na árvore, papai, eu fui. E isso faz brilhar a área da satisfação. Então, as principais fontes de satisfação e felicidade humana são aprender e superar-se. Dá para entender. Faz sentido. Não é o dinheiro, a beleza, é o poder, é aprender e superar-se. Então, os cientistas compreenderam que, na verdade, era um equívoco. Uma interpretação ruim. A principal fonte de felicidade humana é, em primeiro lugar, aprender. Em segundo lugar, superar-se. O problema foi o terceiro lugar. Em terceiro lugar, o que mais causa satisfação ao homem? Depois de aprender, depois de superar-se, foi um mistério tão grande que eles até hoje não resolveram especificamente como isso é possível. Em terceiro lugar, o que mais causa satisfação ao ser humano é sofrer. O problema é que os fatos são os fatos. Quando eles analisaram, em primeiro lugar, aprender, em segundo lugar, superar-se, em terceiro lugar, sofrer. A terceira coisa que mais causa satisfação ao ser humano é sofrer. Será que faz sentido? Vamos pensar, né? Quando a sua amiga liga para você, fui assaltada. E ela conta isso
com prazer, na verdade, o coração bate mais depressa, aumenta a vasodilatação periférica, ela fica ofegante, é quase um orgasmo. Fiz uma cirurgia de vesícula terrível, 5 horas de cirurgia. E ela junta as amigas para contar. Foi um sofrimento atroz. E sempre tem alguém, a minha foi pior. Foram 8 horas de cirurgia. Ou quando junta as amigas para falar, o meu marido é terrível. Não, o meu é muito pior. E a grande satisfação que a gente tem de contar as mazelas. Vocês já viram um atropelamento, dá um engarrafamento que ocupa a cidade toda. E não tem nenhuma obstrução, é só para ver o corpo na calçada. É uma tendência mórbida. E depois ligar, você viu o corpo? Eu vi. Estava numa situação deplorável. E a pessoa sente o quê? Satisfação. E brilha. Ela está doente. Eu tenho 3 hérnias de disco. Sinto uma dor terrível. É inoperável. E a felicidade em contar. E o que explica um outro fenômeno que intrigava muitos médicos. A pessoa tinha uma doença que ninguém descobria, um diagnóstico difícil. Quando finalmente tem o diagnóstico, e ela fica curada e entra em depressão. O vazio da ausência da doença. Não tem mais o que contar. Não tem uma tragédia na sua vida. E vem um vazio enorme. Quantos se curam de uma doença, entram em depressão? Porque não tem algo que os preencha. Porque a principal fonte de satisfação que eles tinham era o sofrimento. Mas lembrem-se, independente de você ter satisfação ou não nisso, o sofrimento causa prejuízos à saúde. Mas isso intrigou os cientistas. Mas não tem lógica. Como alguém pode ficar satisfeito em sofrer? Em prejudicar a saúde e o instinto de sobrevivência? Nós não temos o instinto de sobrevivência? Era um paradoxo. Porque o instinto de sobrevivência existe. É um fato, é biológico. Então, como explicar que a terceira principal fonte de satisfação do ser humano é o sofrimento? Existe algo errado aí. Não tem lógica. Não tem. Nenhuma. É justamente aí. Eles descobriram que para que isso aconteça, é necessário um curto-circuito cerebral, que eles chamaram circuito culpa-recompensa. O que é o circuito culpa-recompensa? Primeiro, temos de definir o que significa culpa. Culpa significa literalmente, eu mereço sofrer. Eu mereço um castigo. E no momento em que você sente culpa e acha que merece um castigo, você passa a sentir satisfação em sofrer. Só que tem um problema. Para você conseguir fazer isso, o circuito culpa-recompensa, para funcionar, ele automaticamente tem que bloquear uma outra área cerebral, que é o lobo frontal. Para o circuito culpa-recompensa se tornar ativo, nós temos que bloquear o lobo frontal. O que é que o lobo frontal faz? É a área cerebral responsável pela razão, pela lógica. Por isso que vocês não veem nenhuma lógica. Quem faz isso automaticamente não raciocina. Ou você raciocina, ou entra no circuito culpa-recompensa. O circuito culpa-recompensa, ou seja, a satisfação em sofrer, só é possível se você abrir mão
do seu raciocínio, da sua capacidade lógica. Porque o sofrimento e a satisfação são, em termos lógicos, em termos racionais, incompatíveis. Então, para você conseguir fazer isso, você rouba a energia do lobo frontal e você impossibilita-se de raciocinar. Logo, quem raciocina não fica satisfeito em sofrer. Quem fica satisfeito sofrendo não raciocina. Por isso não muda. E eles chamaram de circuito por quê? Porque a energia fica circulando naquela região, roubando a sua razão, a sua capacidade intelectual. Por isso, você fica satisfeito quando sofre. Muito complicado. Mas, se a gente pega a pergunta do Livro dos Espíritos, que fazer para alcançar a felicidade, plenitude, satisfação e resistir ao mal, que é o sofrimento, que prejudica a saúde, que leva à doença, que leva às alterações fisiológicas. Que fazer para alcançar a felicidade e resistir ao mal? Resposta dos Espíritos: seguir Jesus Cristo? Não. Fazer a caridade? Também não. Rezar? Não. Qual a resposta dos Espíritos? Que fazer para alcançar a felicidade e resistir ao mal? Resposta: um sábio da antiguidade falou, disse: conhece-te a ti mesmo. Só que tem um detalhe. Para você conhecer alguém, você primeiro pergunta: qual o seu nome? O que é que você faz na vida? De onde você vem? Para onde você vai? E para você perguntar isso, o que você precisa? Raciocinar, não é verdade? Por que eu faço certas coisas? Por que eu me comporto de determinada maneira? E simplesmente, quando nós estamos questionando, nós estamos usando o quê? E se você usar a sua razão, o que acontece? Você interrompe o circuito culpa-recompensa e deixa de ficar satisfeito quando está sofrendo. Por isso, Allan Kardec disse: reconhecemos a sabedoria desta pergunta, desta máxima. A dificuldade está justamente em que fazer para alcançar o autoconhecimento. E vem então a mensagem de Santo Agostinho: fazei o que eu fiz quando vivi na terra. Ao anoitecer, passe em revista os acontecimentos do dia, analisei. O que é que você necessita para poder analisar algo? Raciocínio. Porque analisar é decompor, avaliar, dimensionar. E para você fazer avaliação, dimensionamento, você precisa raciocinar. Se você raciocinar, você interrompe o circuito culpa-recompensa e não tem mais satisfação em sofrer. Você diminui seu sofrimento, alcança a felicidade e resiste ao mal. Só que não é mais uma máxima de natureza religiosa. Agora nós temos o respaldo dos neurologistas, dos neurocientistas. Agora, o grande problema é a gente romper com este circuito escravizante. Porque é muito interessante, é muito comum as pessoas aplicarem a lógica na sua vida comercial, por exemplo. Custo-benefício, produtividade, não é verdade? Esse tipo de atitude não gera produtividade, não gera lucro. Então vamos interromper essa atividade, vamos mudar. Não fazem isso com naturalidade. É muito comum. Vamos mudar os métodos, vamos alterar para ter mais produtividade. E todo mundo acha isso perfeitamente normal, não é? Então vou fazer uma pergunta muito simples. Quanto tempo vocês levam para descobrir que um pino redondo não encaixa num buraco quadrado? Quantas tentativas vocês precisam? Precisa de uma? Quanto tempo vocês levam para perceber que não tem jeito
de um pino redondo encaixar num buraco quadrado? Muito tempo? É óbvio, né? Mas é óbvio que não encaixa. Só de olhar você já vê e você nem tenta. Porque não tem o mínimo de lógica fazer algo semelhante, não é? Então, quando você está trabalhando e você faz as suas somas, quando você está procurando melhorar o desempenho da sua empresa, ou melhorar a sua produtividade, seu salário, e a gente usa a razão automaticamente para avaliar qual a melhor opção, aquilo que dá mais resultado, não é assim? E a gente não precisa nem tentar muito para saber que o pino não encaixa. Então, tente entender. Faz 10 anos que eu digo para esse homem não largar a toalha molhada na cama e ele faz. 10 anos. Repetindo a mesma coisa. E que não funciona. No primeiro ano já não dava para saber, não? Não é óbvio que fazer isso não leva você a lugar nenhum? 10 anos você grita a mesma coisa e não obtém resultado, por que você continua gritando? Por que você continua tentando enfiar o pino redondo no buraco quadrado? Tem lógica isso? Por que vocês fazem? Todo dia eu digo isso e ele não... Se você dizer não funciona, não tem um método melhor, não? Não tem alguma outra coisa que você possa fazer que dê mais resultado? Por que você não... A pergunta, o que vocês estão fazendo leva vocês aonde querem chegar? Não? Por que continuam fazendo? É uma pergunta muito lógica, muito simples, não é? Se não funciona, você sabe que não funciona e lhe causa sofrimento, por que faz? Tem lógica? Justamente não tem nenhuma. Se tivesse, você não fazia. Você está no circuito culpa, recompensa. Você está sentindo satisfação em sofrer. Durante uma época, nosso professor de psiquiatria era diretor do Instituto Médico Legal. E ele levava alguns alunos para lá, para fazer perícia, essas coisas. E uma vez, chegou uma jovem que havia apanhado do marido violentamente. Ela estava muito machucada e foi pedir um laudo para pedir uma medida cautelar, uma restrição judicial. E obter a separação. Então ela recebeu um laudo, ela havia sido espancada e tal, recebeu o documento, requereu e separou-se. Passado um tempo, ela voltou. Toda arrebentada. Ela arrumou um namorado e o namorado bateu nela. E ela foi lá pedir um laudo, porque ela ia pedir uma nova medida cautelar. Fez. Passou um tempo, ela voltou. Arrumou outro namorado e o namorado bateu nela. A pergunta, ela gosta de apanhar? Não. Se gostasse, ficava com o primeiro marido que bateu. Tanto não gostava que ela terminou 3 relacionamentos. Segunda pergunta, todo homem bate em mulher? Não. Vem a terceira pergunta, ela é muito azarada? Também não. O que acontece então? Se ela entrar numa sala com 100 homens, de qual ela vai se aproximar? Daquele que tem o perfil abusador que ela acha que merece. Segundo o circuito, culpa, recompensa. Eu não mereço ser feliz. Eu não mereço a felicidade, porque sou culpada de algo. De maneira que para eu ficar satisfeita, eu preciso sofrer. Então, você muda de relacionamento e continua a mesma coisa. Você muda de cidade e continua sentindo dor e sofrendo. Porque o sofrimento não está fora de você, está dentro, no circuito culpa-recompensa. E eu fiz assim porque parece maluquice mesmo. Tirou o raciocínio, não tem nenhuma lógica. E não tem mesmo. Porque você não aplica a razão na sua vida pessoal.
Você aplica facilmente na escola, na faculdade, no trabalho, para ganhar dinheiro, para conseguir posições, mas não é capaz de aplicar uma soma básica simples, 2 mais 2 igual a 4, na sua vida emocional, na sua vida pessoal. Porque você está preso no circuito culpa, recompensa. O que fazer então para alcançar a felicidade e resistir ao mal? Meu filho, raciocine, pense, avalie, meça, compreenda o seu comportamento. Por que você faz isso? Um livro chamado Inteligência Emocional falava que o sucesso em sociedade não era ditado pelo QI de natureza matemática, que não era o coeficiente intelectual lógico-matemático que garantia o sucesso e as posições, e sim um outro tipo de inteligência, a inteligência emocional. E o que vem a ser a inteligência emocional? É a consciência dos seus sentimentos e emoções no momento em que elas acontecem. Em vez de você ser um escravo das emoções e dos sentimentos, você os comanda com o auxílio da razão. Então, a pessoa inteligente emocionalmente é capaz de controlar os seus impulsos de ira, é capaz de controlar a tristeza para que ela não prejudique sua saúde, é capaz de escolher em que ela quer pensar naquele momento, se ela quer ou não esquecer algum fato, se esse fato é ou não lhe prejudicial, então ela esquece ou ela deixa para pensar no outro momento, e ela escolhe sentir aquilo que lhe leve aonde ela quer chegar. E fazer uma avaliação consciente, objetiva e dinâmica dos sentimentos e das emoções. Aqueles que são capazes de realizar algo assim, alcançam as maiores posições. Porque eles não se deixam levar pelas emoções. Não são escravizados por ela. Não estão presos no circuito culpa, recompensa. Porque eles têm inteligência. E a inteligência se manifesta justamente onde? No raciocínio. Então, quem raciocina não se prende no circuito culpa-recompensa, não sente satisfação em sofrer, não prejudica a sua saúde física e mental. E segundo o Livro dos Espíritos, alcança a felicidade e resiste ao mal. Então, acabamos de demonstrar cientificamente que a maior felicidade do homem não é dinheiro, beleza e poder. É aprender, superar-se e, se Deus e o Espiritismo permitir, seja também alcançar o autoconhecimento. Porque, infelizmente, no momento, a terceira coisa que mais satisfaz o homem é o sofrimento. Então, da próxima vez que você for contar para sua amiga do assalto terrível que te aconteceu, pensa quanta felicidade você está sentindo nesse momento. Se você for contar a última dor, a perna quebrada, o fígado, a vesícula, o pulmão, a garganta, as amígdalas, pense se você não está preso no sistema, no circuito culpa, recompensa. E vamos avaliar quanta infelicidade você gera para a sua vida quando diz: eu não consigo aprender, eu não sou capaz de fazer. Com essas palavras e esses sentimentos, você bloqueia as duas maiores satisfações do homem, fonte de felicidade, que é aprender e superar-se. Então, vamos quebrar o circuito culpa-recompensa. Vamos raciocinar a respeito e vamos buscar a verdadeira felicidade, que está em aprender e crescer. Porque a gente já sabe. O que significa mudar para melhor? Que vem a ser aprender e superar-se. Qual é a palavra que junta essas duas coisas e sintetiza o que realmente
almeja o homem? Qual é a palavra que significa mudar para melhor? O que mais satisfaz o homem? O que é realmente o ápice da evolução, da felicidade é evoluir. Foi um prazer estar com vocês. Muita paz.